Bom, nós conversamos com pais e alunos das localidades Emas e Moisés e Baixão do Sítio, né? Então, vamos acompanhar. Sou Nailde Marques dos Santos, sou da comunidade quilombola Lagoa das Emas e sou mãe de 2 alunos. Eu, como mãe de aluno, estou chocada. Sou da comunidade Emas, mas isso não aconteceu jamais. Alguma instituição veio na comunidade para manipular, para dizer para a gente fazer algo diferente. Eu acho que as instituições que já vieram dentro da comunidade Emas foram para apoiar a comunidade em qualquer momento, mas para manipular, para dizer o que as comunidades tinham que fazer, não. Porque toda comunidade hoje, ela sabe o que é certo ou errado. Por mais que a gente seja pobre, analfabeto, a gente sabe o que é certo e o que é errado. O que a secretária disse que teve bebida alcoólica lá na manifestação naquele dia, isso não aconteceu. Eu praticamente, como mãe, vou dizer, é mentira, secretária. Infelizmente, dói ter que dizer isso, mas é mentira. Isso não aconteceu, porque em momento algum, alguma instituição foi levar cachaça lá dentro daquela manifestação, foi induzir alguém. Se alguém bebeu, foi lá em tal bar, mas ninguém tem nada a ver com as pessoas, que cada um é livre para fazer do jeito que quiser. E que Caritas Diocesana já tem alguns anos que atua dentro da comunidade, mas Caritas Diocesana, em algum lugar que você falar de Caritas Diocesana, está falando mal da comunidade, porque a Caritas Diocesana, quando chegou na comunidade, foi exatamente para ajudar as comunidades, para saber lutar. Eu acho que as comunidades hoje estão aonde estão, foi Caritas, foi uma das instituições que mais contribuiu com a comunidade, porque antes a gente não tinha nenhum conhecimento com as capacitações que a gente teve dentro de comunidade. Hoje a gente está sabendo. Então, essa questão de dizer que fomos manipulados, isso não aconteceu, e que hoje a gente está defendendo as escolas, porque o que você chama de nucleação, dizer que vai melhorar algo para os nossos filhos, tirar nossos filhos da porta das nossas casas, que são 500 metros, tem deles que estudam 500 metros para percorrer 30 quilômetros, isso é um absurdo. Então, a gente está aqui hoje só para dizer que estamos chateados, não acreditamos mais nesse tipo de político que chega aqui na comunidade dizendo que vai fazer isso e aquilo outro, depois age de outra forma. Dizer que os pais estavam lá cheirando cachaça, chamar os pais, mães de cães raivosos, porque nós estávamos revoltados, sim, estamos revoltados com a sua maneira de administrar. Então, uma secretária, ela não pode de momento algum chegar e dizer o que é que tem que fazer sem escutar os pais, que em momento algum a secretária teve acordo, nunca escutou nenhuma comunidade. Praticamente todas as comunidades estavam gritando em palavra de ordem, não houve nenhuma tentativa de agressão contra a secretária. Simplesmente estava todo mundo lá reivindicando os direitos, coisa que ela não foi capaz de receber ninguém, não foi capaz de falar com ninguém. Pedimos ela para escutar as comunidades e ela não quis escutar, como sempre, ela nunca quis. Jornal da Cultura. Eu sou Edivaldo, sou pai de aluno, sou da comunidade do Núcleo Quilombola Emas e sou pai de aluno. Na verdade, eu vim a fala aí da secretária de Educação. Primeiramente, eu quero pedir respeito para ela, para a comunidade, em nome da comunidade, e dizer que a gente aqui de maneira alguma foi induzido pelas as entidades que ela citou aí, que nem Caritas, o Sindicé, e quer dizer que primeiro, para ela dizer isso, ela tem que no mínimo saber qual é o trabalho que a Caritas desenvolve na comunidade, principalmente no Núcleo Quilombola, que já faz 10 anos que a Caritas atua aqui, com vários projetos de assessoria técnica, de segurança hídrica. Tudo isso é uma coisa que a Caritas conquistou, e foi a própria comunidade que procurou apoio dessas entidades para que nos ajudasse nessa situação. Vendo que essa nucleação, como ela disse na fala dela aí, que é para ser feito para uma escola onde tem a maior quantidade de alunos, isso, se ela parece que deve saber que a comunidade Lagoa das Emas é onde tem a maior quantidade de alunos, que são hoje 75 e mais 36 alunos que vai da comunidade já que estuda na Firmeza à tarde. Ela não comunicou à comunidade Emas que essa escola seria nucleada para Firmeza. Ela apenas foi lá para afirmar que a escola seria nucleada para Firmeza. Coisa que talvez eu, como pai, e como todos os pais da comunidade, não são de acordo, porque nós temos a demanda maior de aluno, como eu já disse, e porque nós não fomos comunicado para saber se realmente nós estávamos interessados nisso, porque
nós como os pais também nós se preocupamos em melhorar a educação dos nossos filhos, até porque ela vem alegar a questão do multisseriado. Nós sabemos que o multisseriado pode não ser, mas na capoeira nós trabalhamos com as mesmas crianças que são o multisseriado que ela diz, e os meninos aprendem a tocar berimbau, aprendem a tocar pandeiro, e isso com crianças de 4 anos, 10 anos, 3 anos, como o Miguel mesmo, por exemplo. O Miguel tem 3 anos e ele foi um dos primeiros que aprendeu a tocar o pandeiro e o atabá. Então, eu acho que a secretária deveria estar mais preocupada em capacitar professores para dar aulas para a comunidade quilombola, que dialogue com a realidade da onde cada criança vive. Jornal da Cultura. Boa tarde, Gessílio. Eu sou a Carla Pereira Pindaíba. Eu sou da comunidade quilombola Lagoa do Moisés. Sou mãe de um aluno que estuda no colégio, que inclusive está querendo ter essa nucleação por parte da secretária, que também a gente tem que motivar e reconhecer, e a secretária também tem que reconhecer que a gente não quer essa nucleação, e principalmente que a gente está aqui agora para falar sobre a manifestação que a secretária ontem falou aqui na Cultura, que a gente está sendo motivado, e anteriormente já tinha falado que a gente é manipulado pelas entidades, e a gente não é. A gente não está sendo manipulado, e o que a gente tem a dizer que a secretária acha que a gente não tem capacidade de estar mobilizando no caso da manifestação. A gente inclusive juntou as comunidades, que seria feita essa nucleação, e juntando todo mundo junto, tomou uma decisão de fazer essa manifestação. Pedimos os apoios, as entidades estiveram dispostas a estar ajudando a gente, coisas que a secretária está dizendo que é tudo por parte deles, e não é, apenas ajudaram nós na manifestação. A gente agradece muito a eles por ter nos ajudado, coisa que a secretária não fez. A gente iniciou a manifestação, pensou que a secretária poderia estar se apresentando para ter um diálogo com a gente. Ela não fez isso. Ela saiu da secretaria, começamos a aplaudir, imaginando que ela estaria vindo para estar tendo um diálogo com as comunidades, coisa que ela não fez. Apenas foi para sair no carro dela. A gente vive nas comunidades, a gente vive no campo. Nunca a gente saiu para agredir, a gente convive com todas as entidades. Nenhuma entidade chegou a sair se queixando que a gente foi capaz de agredir. Jamais a gente fazia isso da parte da secretária, não aconteceu essa parte. Apenas ela ontem nos ofendeu, que falou que na manifestação teve distribuição de bebida, não aconteceu, que ela quase foi linchada, de jeito nenhum, ninguém triscou as mãos nela, jamais aconteceria isso. Isso é muito rebaixante se a gente tivesse feito isso e hoje estivesse aqui dizendo que é mentira. Nós não ia fazer isso e hoje dizer mentira. Jamais. O que a gente faz e registra que foi feito. Mas da parte da secretária dizer que quase foi linchada, não é verdade, isso não aconteceu, jamais a gente estaria fazendo isso. Quando a gente viu que a secretária não ia ter diálogo nenhum com a gente, ela saiu, que a gente pensou que ela poderia estar procurando um lugar para se manter, para ter uma conversa com as pessoas. Não, ela só seguiu em direção a Rio Costa, subiu aquela ladeira do Alto São Félix, a gente atrás dela tentando uma conversa e ela não deu nem a mínima. E as entidades acompanharam mesmo nós, mas cada qual em seu ponto físico. Não poderia estar fazendo isso, que seria Caritas, seria o sindicato, Sindicerve. No caso do vereador Isaac, o vereador não acompanhou nós na manifestação, ele esteve, ele deu a palavra dele
por a comunidade dele, por nós também, mas acompanhar no que ela está dizendo, que teve o deboche que foi feito da parte dele, ele e o filho dele, jamais, não aconteceu. Eles ficaram na praça. O que a gente queria que ela pensasse, ela voltasse atrás das palavras que ela falou, ela não tirasse o que é o dever dela e querer jogar em cima das entidades, que as entidades não têm culpa de estar acontecendo. No caso, o problema está acontecendo entre as comunidades e a secretaria. Não é do jeito que ela quer falar, que a gente está fazendo isso manipulado, não é. A gente queria que ela tivesse o diálogo com as comunidades, ela chegasse em cada comunidade ou chamasse os representantes das comunidades e conversasse, vamos ter uma conversa assim e pensasse diferente. Hoje ela não tivesse jogando a culpa em todo mundo e como se nós não entendêssemos das coisas que ela tá achando que a gente vive no campo, é como se fosse qualquer bicho aí que atua no mundo, tudo eles quem sabe, tudo eles é quem quer fazer do jeito deles. A gente precisa ter um diálogo com a secretária, não é só ela pensar e vai fazer e vai dizer e acontecer, não. Ela precisa chegar nas comunidades e dizer, que nem no caso mesmo da nucleação, ela chegou na comunidade Moisés, a equipe dela, que não foi nem ela mandou a equipe chegou, falou que ia ter essa nucleação e que nossos filhos seriam transferido para a comunidade Firmeza. A gente não concordou com a equipe da secretaria. A secretaria, o pessoal voltaram, não sei se passaram a mensagem para ela do jeito que a gente tinha falado ou não. Se passaram, mais ou menos ela não deu a atenção, ela formou a audiência pública, a gente voltou do mesmo jeito, sem nenhuma esperança. Foi onde a gente tomou a atitude da manifestação. Quando a gente chegou na atitude da manifestação, a gente pensou, agora vai ter um bom senso entre a secretaria. Com certeza a secretária vai atender a nossas comunidades, ela vai ter uma conversa com as comunidades, a gente vai voltar para casa. Triste quando a gente chegou nas comunidades que perguntaram, e aí, como foi? A gente disse, a secretária não deu a mínima para nós. Não teve diálogo nenhum, que o que ela sempre diz é que precisa de diálogo. E é o que a gente não está vendo, é o diálogo. Hoje pela manhã, nós recebemos a Maria Betânia da Silva. Ela leu uma carta em nome, dos pais de alunos da localidade Baixão do Sítio, e ela também direciona sobre a fala da secretária de Educação de São Raimundo Nonato, professora Nailer Castro, na edição de ontem, Então vamos acompanhar. Nós, pais de alunos da unidade escolar José Ferreira Dias, indignados com o fechamento da escola para nuclear em Galpão, vem por meio da rádio pedir o apelo da senhora prefeita que analise bem esse problema da escola do Baixão do Sítio, porque a senhora secretária, Nailer Castro, afirma que existe multisseriado. Lá existe sim, mas é o nível 1 e 2. Séries funcionam em salas separadas. São 84 alunos. Olha, o Baixão do Sítio já é fruto de uma nucleação. A escola da Lagoa do Canto fechou e levaram os alunos para o Baixão do Sítio. Da mesma forma, fizeram com o colégio do Poldrinho. Foi fechado e os alunos foram para a escola do Baixão do Sítio. Sem contar que são muitas comunidades que se beneficiam com esta escola. Lagoa do Canto, Baixão do Sítio, Vaca Brava, Lagoa do Cubículo, Lagoinha, Serrote e Caetitu. Enquanto a senhora secretária Nailer Castro está destruindo a educação de nossos filhos, já tem outros que estão dispostos a nos ajudar. A gente entrou em contato com a secretária de Educação de São Lourenço e a mesma nos recebeu muito bem e está disposta a receber nossos filhos. E também gostaria de falar a respeito da manifestação que houve no dia 11 de agosto de 2017, que a mesma cita que foi agredida. Agora eu pergunto, por que a polícia não prendeu os agressores? Porque a polícia acompanhou a manifestação até a hora que ela entrou no carro e fugiu.
senhora secretária saiu da secretaria foi para afrontar os manifestantes. Alguns funcionários pediu para que ela saísse pelos fundos e ela não saiu, porque queria afrontar os pais. Nós temos educação, porque se a gente quisesse lixar a senhora, tinha lixado, porque a oportunidade tivemos. Mas não é isso que nós queremos. Nós estamos lutando só pela nossa escola. E essa manifestação não foi organizada por esses órgãos que a senhora citou, não. Apenas o apoio deles, porque é direito deles lutar pela sociedade. Eles estão de parabéns, que continue sempre assim, lutando pela sociedade. E quanto ao vereador, ele está exercendo o papel dele, que é lutar pelo povo, coisa que os outros não fazem. A nossa escola é regular e a senhora secretária não vê isso. Uma vez acabar com a educação da comunidade, é destruir a comunidade. A união a gente conquista, se unindo, não destruindo a população. Boa tarde. Bom, nós recebemos aqui uma carta das mães dos alunos da localidade Macacos, zona rural aqui de São Raimundo Nonato, que diz o seguinte: boa tarde, nós mães de alunos que estávamos ali protestando, em nenhum momento pensamos e sequer encostamos as mãos na secretária, né? Se ao longo desse trajeto encontrou ela com pessoas que aproveitaram para agir de tal maneira, não é nossa responsabilidade. Não agimos como cães raivosos e enfurecidos. Agimos como seres humanos que não concordam com decisões repentinas de alguém. E a polícia estava acompanhando. Se fosse o caso de ter acontecido tais atos, eles têm competência o bastante e teriam punido essas pessoas. Os nossos representantes sociais em nenhum momento incentivou alguém a cometer vandalismo ou agressão, nem mesmo verbais. São pessoas de caráter admirável e respeitoso que merecem estar onde estão e são conhecidos e aplaudidos pelo povo. Estavam ali apenas apoiando os seres humanos ali presentes. O vereador Isaac Teles e seu filho são homens admiráveis que, mesmo tendo uma boa profissão e tendo uma classe social mais alta que a nossa, não se veem maior do que ninguém e não usam do poder para mentir e pisar nas pessoas. Entendemos que a maneira a que a secretária se referiu seja a maneira como se sentiu e não de fato como aconteceu. Foi distribuído durante a manifestação água para o povo e não bebida alcoólica. Para falarmos a verdade, não precisamos nos embriagar. Nós estamos tentando retomar a nossa vida. Os nossos filhos estão indo à escola e fazemos o possível para que isso não os confunda ainda mais, pois não é sempre que na volta às aulas a escola seja outra. E aqui na carta, os pais colocam também um trecho do livro de Provérbios da Bíblia, capítulo 22, que diz: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Mães dos alunos da localidade Macacos para a Rádio Cultura.